começa muito pela atenção no parceiro que eles escolhem, como é Martins Castro, que é experiente na parte legal de como é que o Golden Visa funciona. Ou seja, primeiro começamos por querer perceber como é que está estruturado o Golden Visa e como é que eu posso investir na Golden Visa. A partir do momento em que eu já tenho um parceiro, como é Martins Castro, não é? que me pode ajudar a esclarecer todas essas questões, começa a avaliar produtos. Neste momento, o Golden Visa mantém-se aberto, que foi uma questão que ficou na dúvida para alguns investidores brasileiros. Excluímos a opção do imobiliário e ficou agora mais popular a opção de investimento em que nós chamamos em Portugal Fundo de Capital de Risco. Olá, Movers! Eu sou o Thiago Cunha, jurista aqui da Martins Castro, e este é o 6º episódio do Movecast, o seu espaço para conversar sobre inúmeras possibilidades de mobilidade internacional. Estamos gravando diretamente dos nossos escritórios aqui em Lisboa e você pode acompanhar todos os episódios no YouTube e também no Spotify. No último episódio, começamos a explorar o potencial de Portugal como destino para investidores internacionais. E hoje damos continuidade à nossa série especial sobre mobilidade internacional e investimentos. O tema de hoje é fundamental: como estruturar um plano de proteção internacional com foco no Golden Visa português. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber Francisco Sotomayor, Head of Investor Relations da Lins Capital, uma gestora de grande experiência em fundos de investidores internacionais. Vamos começar? Tudo bom, Francisco? Bem-vindo aqui aos nossos escritórios em Lisboa. Para iniciar essa nossa conversa, eu queria te perguntar sobre o que um investidor que entende e decidiu internacionalizar o seu patrimônio, agora já com foco também do Golden Visa em Portugal, ele deve se ater. Ou seja, quais são as principais preocupações e principais ações que ele deve tomar pensando em internacionalizar o seu investimento aqui em Portugal? Bem, acho que os investidores no passado, ou seja, principalmente quando vieram do Brasil, já têm aqui uma relação de confiança maior com Portugal e estão à procura de trazer segurança para si e para a família. Estão a tentar expandir, no fundo, o que é esta pegada europeia, como nós gostamos de chamar aqui em Portugal, para a família. E por isso, quando trazemos os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos pais para isto, queremos ter sempre o máximo de segurança possível. E acho que começa muito pela atenção no parceiro que eles escolhem, como é Martins Castro, que é experiente na parte legal de como é que o Golden Visa funciona. Ou seja, primeiro começamos por querer perceber como é que está estruturado o Golden Visa e como é que eu posso investir no Golden Visa. A partir do momento em que eu já tenho um parceiro, como é Martins Castro, não é? que me pode ajudar a esclarecer todas essas questões, começa a avaliar produtos. Neste momento, o Golden Visa mantém-se aberto, que foi uma questão que ficou na dúvida para alguns investidores brasileiros. Excluímos a opção do imobiliário e ficou agora mais popular a opção de investimento em que nós chamamos em Portugal Fundo de Capital de Risco, ou Fundo de Investimento. E aí nessa seleção sobre investir em fundos de investimento, quais são as opções, digamos assim, ou o que se abre para esse investidor? Nos episódios passados, nós tratamos sobre essa mudança e essa diretriz, digamos assim, da política pública para o direcionamento para fundos de investimento. Mas dentro desse cenário, o que o investidor deve observar? Quais são os tipos de fundo, as diferenças entre investimento no Brasil e investimento em Portugal? Quais são as nuances que Portugal apresenta? Então, Portugal acaba por ser um mercado muito diferente do Brasil, a começar pela dimensão. Okay? Portugal, a nível financeiro, não é uma potência económica global, aspiramos ser no futuro, mas não estamos ao nível do mercado brasileiro, que é um mercado muito sofisticado, muito forte, com uma taxa de juros bastante alta, que acaba por ser, acima de tudo, muito focado em produtos de liquidez. Ou seja, eu consigo investir hoje, retirar o meu capital amanhã e mesmo assim estar sempre a obter retorno. Interessante que isso está muito atrelado com o pensamento no Brasil especificamente de curto prazo. Isso de certa forma prejudica um planejamento mais sólido e um planejamento mais consistente quando se pensa em proteção patrimonial. Exato. Acho que o Golden Visa tem este período de permanência mínima dos 5 anos, que acaba por obrigar os investidores a ter que pensar sempre em maturidades pelo menos de 5 anos.
Nós aqui, na Lince Capital, o que temos feito foi focarmos em fundos de capital privado, porque ajuda a ter um planejamento de 5 ou mais anos, ou seja, ajuda a que a estrutura esteja focada em períodos específicos de angariação, períodos de investimento e períodos de desinvestimento, de maneira que os 5 anos que o investidor tem que manter para o Golden Visa sejam, no fundo, acompanhados pelos 5 anos de um ciclo de vida de um fundo. Muito bom. E esses fundos, eles investem em que exatamente? Porque nós entendemos que imóveis não são mais o foco do Golden Visa. O investimento vai ser em fundos de investimento. E aonde que é alocado normalmente esses investimentos? E para onde que vai esse dinheiro dentro da economia aqui em Portugal? Então, acho que importa mencionar realmente que a grande alteração que foi feita no Golden Visa em Portugal em 2023 foi exatamente afastar-se a possibilidade de investir em imobiliário, direta ou indiretamente. Isto está automaticamente a excluir a aquisição de um imóvel a título pessoal, como também está a excluir os fundos de investimento que acabam por indiretamente investir em imobiliário. A Lince Capital é uma sociedade gestora com muitos anos de experiência, que atua em 3 setores. O imobiliário foi, de certa forma, também uma das nossas primeiras áreas de atuação, mas também enverdámos por fundos que nós chamamos de Venture Capital, que investem em tecnologia, e os fundos de Private Equity, que investem nas pequenas e médias empresas, empresas produtoras, exportadoras, que estão, no final do dia, são a base que alimenta a nossa economia. Muito bem. Eu acho que isso conversa muito com o que falamos nos episódios anteriores, que é a decisão do governo português em não fechar o Golden Visa, por mais que tivesse o revés do impacto do mercado imobiliário, mas ao contrário, direcioná-lo para algo que vai trazer mais impacto positivo para a economia. Ou seja, investir na economia real, investir nos setores produtivos para que esses setores gerem mais economia. E me parece que o que a Lince Capital faz é exatamente isso, seja no setor de tecnologia, seja em outro setor, como você está bem a explicar, mas injetar esses recursos, alinhado com o plano do Golden Visa, em empresas de economia real. É isso? Exato. A Lince Capital, para também dar aqui um bocadinho, balizar a nossa experiência, fazemos parte de um grupo familiar que já está em Portugal há mais de 35 anos. Fomos o primeiro grupo a montar uma sociedade gestora de fundos imobiliários com capital privado em 1989. Já tivemos projetos no Brasil, em Macau, em Angola, mas Portugal acabou sempre por ser o foco do nosso trabalho. Ao longo dos últimos anos tivemos um background muito focado em imobiliário, e em 2016 criámos a marca Lince Capital para também podermos começar a trabalhar noutros setores. Um desses setores começámos a trabalhar com mais força foi em 2020, avançámos para os primeiros investimentos na área de tecnologia, montámos uma equipa especializada com equipa de investimento que traz muita experiência em M&A, vinham todos, a maioria, de um background de consultoras Big Four em Portugal, e trouxeram essa experiência para que pudéssemos atuar de uma forma muito profissionalizada a ajudar as empresas tecnológicas em Portugal durante o boom que aconteceu no período de Covid. Pós-Covid, vimos uma nova tese de investimento a aparecer. O private equity tradicional, que em Portugal começou a ganhar mais expressão nos últimos 5 anos, ficou com muita demanda aqui em Portugal, porque no pós-Covid o setor industrial português sofreu bastante, mas começou a ter mais procura a nível europeu. O conceito de nearshoring ficou mais comum, ou seja, reshoring está a ser um conceito já falado a nível de mercados há vários anos. Nearshoring é um conceito que coloca Portugal no mapa. Porquê? Quando queremos começar a reduzir a nossa exposição à China, procuramos países perto das nossas geografias que possam ser os nossos parceiros económicos. E neste caso, Portugal, por ser um dos países onde é mais barato para produzir na Europa, tem uma localização muito eficiente, ou seja, temos um dos portos em Sines que
que ajuda para canais de distribuição sejam muito facilitados. Somos um país extremamente seguro, ou seja, competimos atualmente com a Europa de Leste de forma a garantir que há mais estabilidade e estamos na frente da transição energética. Com todos estes fatores, Portugal começa a surgir como um dos principais locais dentro da Europa para se criar nova produção. Temos exemplos como foi uma fábrica de uma empresa chinesa, o maior produtor de baterias de lítio do mundo, vai montar uma fábrica em Sines, um investimento da parte deles de cerca de 2 mil milhões de euros, com uma participação também do governo português, que vai apoiar com mais de 300 milhões de euros de investimento. Só para esta fábrica vão-se criar mais de 1.800 trabalhos e potencialmente o dobro em trabalhos indiretos. Nossa, isso é muito interessante. Então, o que você está dizendo aqui é que o governo português, ele não só, na verdade, o país Portugal, é uma questão até, me parece, de Estado, mas que é refletida, obviamente, nas ações do governo, está se preparando e já está executando planos para não só atrair capital estrangeiro, mas que esse capital entre na economia global num fluxo que falávamos nos episódios anteriores, considerando um processo mais de nacionalização do que de globalização. Ou seja, esse nearshoring é você depender menos de suprimentos externos e mais daquilo que está mais próximo. E Portugal tem toda essa valência, tem toda essa estrutura que permite seguir com esse investimento. Então, do ponto de vista macroeconômico e de políticas econômicas e jurídico, Portugal se apresenta com essa boa estrutura. E do ponto de vista da gestão do fundo, você falava há pouco que você, para uma determinada ação específica, trouxe um fundo com especialistas em M&A. Como é que é todo esse know-how que é atrelado dentro da gestora para garantir as execuções dos projetos de private equity? Acho que é importante apresentarmos aos investidores que procuram o Golden Visa uma solução de produto que seja muito profissionalizada. Ou seja, quando nós quisermos começar o nosso trabalho de promoção dos nossos fundos através de investidores internacionais que quisessem obter o Golden Visa, foi de apresentar-lhes soluções que fossem fiscalmente eficientes. Investir num fundo é fiscalmente mais eficiente do que comprar diretamente uma propriedade ou imóvel em Portugal, e em 2018 isso fazia todo o sentido para os primeiros investidores. Apresenta uma maior diversificação, porque os fundos acabam por investir num portfólio diversificado de várias empresas, ok? E passa para ou seja, a responsabilidade da gestão do capital passa para especialistas no mercado português. E desta forma nós apresentamos sempre, para quem quer fazer o Golden Visa connosco, um foco muito grande em produto. Temos todas as capacidades para garantir que o nosso fundo qualifica para o Golden Visa. Já acompanhamos mais de 600 investidores no mundo inteiro a obter o Golden Visa. Destes 600, 200 vieram do Brasil, ou seja, 1/3 de todos os nossos investidores vieram do Brasil. E acho que o que funciona muito bem para um investidor, tanto brasileiro como de outras geografias, é perceberem que as nossas teses de investimento estão focadas nestes tais pressupostos macroeconómicos e que as nossas equipas têm, cada membro, várias décadas de experiência no mercado, que ajuda a utilizar essa experiência para criar as melhores condições de investimento. Ou seja, preparamos muito bem a análise durante a aquisição, preparamos muito bem o que é que vai ser o business plan que queremos implementar nesta empresa para que elas possam crescer, e depois também temos o expertise para ajudar a vender a nossa participação assim que chegamos ao período de desinvestimento do fundo. Muito bom, muito bom. Para você que quer saber um pouco mais sobre o Golden Visa, sobre investimentos em Portugal e mobilidade atrelada a investimentos, acesse o QR Code que está aí na tela ou o link na descrição para ter acesso às informações da Martins Castro, ao e-book sobre este tema e também para entrar em contato com os nossos especialistas. Agora, Francisco, eu já entendi que o Portugal está preparado e que a Lins também está preparada, o mercado em si está preparado para esse tipo de investimento, que temos equipes aqui que entendem das peculiaridades do mercado local e são especializadas em fazer o investimento e o desinvestimento de maneira a atender a necessidade de rentabilidade do investidor, ou seja, é um mercado diferente do brasileiro, mas também será rentável, considerando, obviamente, as nuances do próprio mercado português. Como que esse investidor ele acompanha esse investimento?
Eu estou me colocando aqui na posição do investidor que talvez nunca tenha feito um investimento internacional. Ele está acostumado com as plataformas brasileiras, mas ele não está acostumado com colocar o dinheiro dele de maneira internacional, né? Internacionalizar os seus recursos. Como é que ele faz esse acompanhamento? Como é que ele pode acompanhar a rentabilidade, acompanhar, ter notícias sobre onde o fundo está investindo, enfim, ter essa proximidade com essa estrutura? Então, aqui acaba é importante mencionar que a Lince Capital é uma sociedade gestora de fundos de investimento que tem sempre a parceria de uma entidade que é a Interbolsa, que autoriza que cada um dos participantes possa escolher em Portugal um banco onde vai fazer a custódia das suas unidades de participação. Eu penso que no Brasil até é mais comum chamarmos de cotas. Sim. Por isso, cada investidor vai ter as suas cotas registadas num banco em Portugal à escolha dele, que ele escolheu conforme for, se quiser um banco maior, que lhe dá mais segurança, se quer um banco mais boutique, pode sempre escolher entre um e outro. Esse é um dos trabalhos que nós fazemos para assessorar o investidor nessa escolha, apresentando as características. Exato. E o acompanhando esse processo inteiro. Por isso, o primeiro espaço onde ele vai sempre poder ter acesso à valorização das suas cotas é junto deste banco, ok? As cotas vão estar lá registadas, no que nós chamamos de uma conta de títulos, e aí, de cada 6 meses, nós vamos atualizar oficialmente o valor da cota. Depois, a Lince Capital partilha com os seus investidores um relatório trimestral muito detalhado, onde também fazemos uma atualização da cota, onde falamos do mercado e também fazemos um resumo de cada investimento feito, quais é que foram os montantes investidos, quais é que foram os pressupostos que nós consideramos para este investimento e quais é que foram também as atualizações que aconteceram nesta empresa nos últimos 3 meses. Vamos considerar que esta empresa conseguiu completar o seu investimento na nova fábrica e que já tem 2 novas linhas de produção, então mencionamos isso. Vamos então dar o exemplo da empresa que conseguiu um novo contrato com um parceiro alemão, então vamos fazendo essas atualizações cada trimestre para que o investidor possa sempre acompanhar a progressão e o sucesso dos investimentos. Uma vez por ano fazemos também a nossa Assembleia Geral de Participantes, onde cada investidor é convidado a participar e aí não só aprovamos as contas do ano anterior, como também fazemos uma apresentação geral sobre cada investimento. Okay? No website da Lince Capital vai estar disponível, num futuro próximo, um portal onde cada investidor vai poder ter acesso e poder ver toda esta informação agregada, relatórios de investidores anteriores, os documentos oficiais do fundo, contactar diretamente com os gestores da Lince e por aí fora. Perfeito. E nós temos também toda a estrutura, para além dessa transparência e dessa comunicação, nós temos a segurança da estrutura legal, da própria CMVM, enfim, de todos os dispositivos regulatórios que garantem a saúde desse tipo de investimento. E agora passando um pouco para os produtos da Lince, né, focados no Golden Visa. O que o investidor pode encontrar na Lince que vai garanti-lo ali o projeto de Golden Visa para a mobilidade, para a sua rentabilidade também. Quais são os investimentos hoje atuais dos Private Equity e Venture Capital? O que está mais no radar de vocês do ponto de vista de investimento e das empresas em que vocês investem, os mercados, rentabilidade, enfim, o que você achar que faz sentido do investidor tomar conhecimento para que ele se interesse em embarcar conosco aqui nessa jornada. Exato. Então, atualmente a Lince Capital tem 2 propostas para os investidores. Como falámos no início, cada investidor tem um perfil de risco diferente. Por isso, achamos que o mais importante era poder darmos a cada um opções. Uma é mais focada nas rentabilidades maiores, ou seja, tem um potencial de retorno anualizado maior, e outra vai potenciar uma distribuição de dividendos todos os anos. Um retorno é relativamente mais baixo, é um produto focado em distribuição de dividendo, quando o primeiro está mais focado em retornos maiores nos últimos anos, mas que depois, quando fizemos a média, são retornos superiores. Chamamos ao fundo com os retornos maiores o fundo de growth, chega ao fundo de crescimento, de expansão, em que o objetivo é investir em PMEs que têm um alto potencial de aumentar a sua capacidade exportadora, de produtora e que querem crescer com o apoio de um parceiro de capital, que seremos nós. Do outro lado, temos um fundo que se vai focar em instrumentos
híbridos de dívida, de forma a que nós possamos ser um player competitivo no mercado de dívida privada, providenciar às principais empresas nacionais produtos de dívida alternativos à banca e que possam então contar com o nosso apoio para produtos interessantes. O que vai, por sua vez, fazer com que nós consigamos repassar ao nosso investidor um dividendo anualizado a rondar os 5%. E o investidor ele pode investir para fins de Golden Visa em ambas as estruturas. Ele não precisa colocar todos os recursos dele em uma estrutura só. Não é? Exatamente. Então, ele pode se valer. Exatamente. Dessa... O mais comum hoje em dia é que o investidor queira fazer uma diversificação entre estes dois fundos de forma a que esteja mais ajustado ao seu perfil. Ou seja, um investidor que está 100% focado em retorno, se calhar vai meter a maioria do investimento no growth. Aquele que é extremamente conservador e prefere ter todos os anos um rendimento anualizado, mesmo que este seja mais pequeno, mete tudo no fundo de yield, e aquele que está no final do dia no meio, gosta tanto de um como do outro, vai então poder pôr uma porcentagem numa, porcentagem no outro, sendo que depois ele escolhe quanto é que quer alocar a cada fundo. Então, perfeito. Francisco, acho que é isso. Queria te agradecer muito pela participação hoje. Obrigado. Você faz parte aqui do nosso programa de apresentação e o objetivo aqui é que nós possamos esclarecer aos investidores essa possibilidade de mobilidade. Então, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Bom, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Se você está considerando diversificar internacionalmente e proteger o seu patrimônio com segurança, não deixe de acessar o QR Code na tela ou o link na descrição para falar com um dos especialistas aqui da Martins Castro. No próximo episódio da nossa série especial, vamos falar sobre o que considerar na escolha por um melhor caminho para a sua mobilidade internacional e como a assessoria especializada pode fazer toda a diferença. Não perca! Nos vemos no próximo Movecast e até lá!